Bom dia, irmãos, tudo bem? Como estão? Quanto tempo, não é? Estamos aqui reunidos para mais uma EBD, para mais um tempo de aprendizado na palavra do Senhor, né? Cremos que hoje é o tempo que o Senhor preparou para que nós possamos aí nos aperfeiçoar, conhecermos um pouquinho mais daquilo que Deus tem preparado para nós. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno aí de anotação, posicione já o teu celular daqui a pouquinho para poder fazer a leitura do QR Code para ter acesso à aula de hoje e que o Espírito Santo aí possa nos conduzir durante esse nosso estudo. Vamos orar? Amado e maravilhoso Deus, obrigada por este domingo tão especial, obrigada porque o Senhor preparou esse dia para que realmente nós estivéssemos de ouvidos atentos, mentes abertas, coração também preparado para receber aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Eu coloco a minha vida à tua disposição, que eu possa compartilhar com os irmãos somente aquilo que o Senhor deseja. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra no nosso país. Obrigada pela liberdade religiosa que temos, Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, cada família representada que está participando e que ainda participará da nossa aula de hoje. Ser com a nossa igreja, com os pastores, com a liderança. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que os teus anjos estejam acampados mesmo, ao redor e de redor, de cada casa representada, de cada lar, Senhor, desse irmão que está nos acompanhando agora. Nós colocamos toda essa aula nas tuas mãos. Consagramos, Senhor, tudo o que formos aqui falar, compartilhar, que esteja debaixo da tua vontade e da tua autoridade. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, irmãos. Vamos iniciar? Como a gente sempre tem feito, então agora eu vou ficar oculta aí na tela, mas vocês estarão me ouvindo, tá bem? Então vamos lá. Na sequência, os irmãos têm aí a oportunidade de verificar esse QR Code, né? Esse código aqui, que com a câmera do celular os irmãos conseguem acessar um documento que é, na verdade, a programação da escola bíblica dominical de todas as classes. Então, os irmãos aí têm acesso. No próximo, esse outro código, esse outro QR Code aqui, ele dá acesso às aulas. Então, os irmãos conseguem acessar tanto a essa de hoje, quanto das lições passadas, inclusive os livros que nós já estudamos. Nós já estudamos aqui na EBD Atos dos Apóstolos, já estudamos Carta aos Romanos, o livro de João, e agora estamos estudando Tiago. Então, se os irmãos quiserem ter acesso, basta aí posicionar, né, o celular, a câmera, que os irmãos conseguem ter acesso a esse material. Amém? Muito bem. Para fazermos um aquecimento, né, ao estudo de hoje, eu gostaria de fazer duas perguntas. Elas estão aí na telinha. Você tem consagrado tudo o que tem ao Senhor? Pensa um pouquinho, irmão. Será que tudo o que você tem está consagrado a Deus? A sua vida também está consagrada ao Senhor? É extremamente importante que vocês façam essa reflexão, porque essas duas perguntas, elas vão nortear todo o nosso estudo durante essa manhã. Se você tem dúvida, deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração durante essa nossa caminhada e, com certeza, ao final da nossa aula, você terá aí um momento especial que o Senhor preparou para que você possa consagrar talvez aquilo que o Espírito Santo já te mostrou, que ainda não está no altar de Deus. Amém? Bom, a lição de hoje, irmãos, é a lição 14, né? Nós estamos estudando o livro de Tiago, né? A revista ali, Tiago, a Fé em Ação, e a lição é a de número 14.
condenação aos ricos gananciosos. Essa lição, né, estima-se que ao término do nosso estudo, o aluno será capaz de entender que a riqueza pode ser um perigo. Vejam, irmãos, que eu dei um destaque ali para a palavra pode. Nós não estamos dizendo que ela é, né? Então, há uma possibilidade. O aluno também será capaz de confiar toda a vida em Deus. Toda a vida, né? Então, olha a palavra ali que está destacada, é a completude. Tratar dos bens como sendo realmente do Senhor. Então, de novo ali, né? Olha o destaque, o sendo. Então, tratar desses bens como se realmente fossem todos ali do Senhor. E, na verdade, o são, né, irmãos? Quando a gente consegue perceber que nós somos apenas os mordomos, nós nos colocamos realmente na postura ali de administrador. E aí é a questão da fidelidade, porque nós estamos administrando aquilo que é de Deus. O embasamento bíblico, ele está lá no texto base, Tiago 5, do 1 ao 6. Eu gostaria de que os irmãos pegassem agora a Bíblia, para que nós pudéssemos inicialmente, então, ler esse texto base. Amém? Então, vamos lá. Tiago 5, versículos 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Vejam, irmãos, que Tiago, ele estava advertindo aí os ricos, né, que estavam a roubar dos mais pobres. Os empregadores estavam roubando de seus empregados. Será que isso ocorre nos dias de hoje? De que forma a humanidade tem se relacionado com o dinheiro? Será que mudou? E o texto devocional, irmãos? Olha só, Mateus 6, 25, 34. Né? Então, ali, numa das passagens, ele diz: portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que... E aí continua o versículo. Eu gostaria depois que os irmãos pudessem aí meditar nele. Mas percebam que o Senhor, ele deseja aqui nos comunicar o quê? Né? Ele espera que nós descansemos nele. Tudo isso para que nós entendamos de fato como lidar com o dinheiro, com os nossos bens, com aquilo que temos e com aquilo que desejamos ter. Contudo, né, muito ainda nós precisamos aprender, irmãos. O versículo-chave é lá Tiago 5 e 4, né, nós já lemos 5 do 1 ao 6, e o chave está dentro dessa passagem, que é justamente a parte em que esse salário aí dos trabalhadores, ele foi diminuído pelos empregadores e o Senhor não gostou nem um pouco dessa conduta, tá? O que a gente precisa aprender, né? Ou melhor, por que nós precisamos aprender? Será que ainda hoje esse tipo de postura acontece, né? Esse desvio aí do que é direito
por parte dos menos favorecidos, o mais favorecido agindo em relação aos menos favorecidos? Será que isso acontece? Irmãos, deem uma olhadinha nessas manchetes, né? Algumas aqui são bem atuais. Então, ali a primeira: jovem que matou a mãe e fingiu luto, vivia vida de luxo e queria herança, diz Ministério Público. Eu pesquisei e isso aconteceu em janeiro desse ano, em Santos, e o jovem, enfim, ele tinha algumas ambições, e a mãe não atendia, segundo ele, a essas ambições, ele acabou aí matando a mãe para poder ficar com a herança, com a casa, com o seguro que ela tinha, enfim. Uma outra manchete ali, ó, de Alagoas, né? Operação preende 22 suspeitos de sonegação de impostos em Alagoas e São Paulo. Foram expedidos 77 mandados judiciais. Fraudes ocorreram por meio da emissão de cerca de 20 mil notas frias. Crimes causaram prejuízos de mais de 435 milhões aos cofres públicos. Uma notícia aqui interessante, né? Foi feita uma pesquisa ali pelo jornal O Globo, e olha o que ela revelou. Uma pesquisa revela um aumento de 211% só no Rio de Janeiro, durante o primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O estado foi o que apresentou o maior índice de casos, superando inclusive São Paulo, onde foi registrado o crescimento de 95% nas suspeitas de fraudes. De que tipo de fraude, irmãos, essa notícia aqui está falando? Vejam a sequência ali dela. A cada 100 sinistros ocorridos, em pelo menos 11 houve indícios de fraude, de acordo com o vencimento da Iturã, baseado em análises feitas em seus veículos 700 mil monitorados. Isso aqui são fraudes de seguro, irmãos. Tanto seguro de carro, quanto seguro de bens. Então, houve um aumento aí de 211% nesse período de pandemia. Ou seja, todas essas notícias, todas essas manchetes, né, elas nos levam para a dificuldade que o ser humano tem em lidar com o dinheiro. Nos mostram a ganância, nos mostram o problema que é você não saber lidar com o dinheiro, né, e o que ele pode desencadear na vida de uma pessoa quando ele está na ordem ali da prioridade no lugar errado. E mais uma aí, que os irmãos talvez se recordem, né, do Eike Batista, que foi um dos grandes milionários já e que acabou, enfim, sendo preso. Olha só essa manchete: juíza condena Eike a 11 anos e cita fascínio incontrolável por riqueza e ambição sem limites. Então, olha que forte isso, né? O que essa ambição, essa busca incontrolável aí por riqueza pode desencadear no ser humano. Então, essas manchetes, essas notícias nos revelam esse nosso lado aí, que é o nosso lado sombrio, de fato. Sempre houve, né, irmãos, exploração, infelizmente, econômica no mundo. Pessoas e países ricos sempre oprimindo os mais pobres. Desde o Antigo Testamento, o Senhor ele condena essa prática. Em Isaías 3, 14 a 15, Jeremias 5, 26 e 27, são algumas passagens que reforçam esse posicionamento de Deus. O próprio livro de Tiago, ele faz menção deste tema em capítulos anteriores, né? No capítulo 1, no versículo 10, no capítulo 2, no versículo 16, enfim, então, sempre, infelizmente, houve aí essa opressão dos que podem mais em relação àqueles que podem menos. E o dinheiro, obviamente, que ele está aí dentro de todo esse contexto. A desigualdade social, irmãos, ela também aí constitui um dos maiores problemas do mundo, né? E especialmente no Brasil. Ela é reflexo da ganância.
Vejam que as imagens que aparecem aí na tela são algumas imagens bastante chocantes, às vezes imagens que estão pertinho da gente, né? E não são só imagens, são pessoas aí reais que passam por isso, refletem justamente o que? Essa má gerência da renda. O nosso país, ele tem a 8ª pior desigualdade de renda do mundo e supera somente países africanos. Segundo o relatório da ONU, irmãos, de 2010, as principais causas da desigualdade social são a falta de acesso à educação de qualidade, a política fiscal injusta, baixos salários e dificuldade de acesso a serviços básicos como saúde, transporte público e saneamento básico. Vejam, irmãos, que tudo envolve a má gerência, a má distribuição desse dinheiro, a ganância, o poder, né? Então, essa riqueza, quando ela não é bem distribuída, quando há pessoas que estão dispostas a enriquecer de forma ilícita, sempre há alguém que sofre. E o nosso país, infelizmente, ele está aí nesse ranking, né? Nós, crentes, como igreja, como que essa igreja contemporânea, ela pode contribuir para que isso diminua? Como que nós podemos aí fazer a nossa parte? Tratar do tema da responsabilidade social, irmãos, muitas vezes é como tocar em uma ferida do nosso mundo. Às vezes, até a própria igreja como um todo, eu não estou falando aqui da nossa igreja, mas eu falo da igreja de um modo geral, né? A igreja, a instituição, tem dificuldade em tratar desse assunto. Por quê? Porque alguns se acabam aí pegando ao pretexto de que nós devemos somente evangelizar. Mas se nós buscarmos aí pela nossa memória, toda a evangelização, principalmente lá na igreja primitiva, ela passou por um dedicado trabalho social, justamente para minimizar a necessidade de alguns. Olhem aqui, ó, Atos 2, do 42 ao 47, está aí na telinha. O que Paulo está falando para nós? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, veja que Deus abençoava justamente o povo, porque eles estavam partilhando de tudo. Todos tinham, né, com equidade. Então, havia ali um equilíbrio. 2 Coríntios 9, do 1 ao 14, também aí, depois os irmãos podem meditar nessa passagem, mostra, né, esse partilhar, essa distribuição, essa contribuição dos que tinham um pouquinho mais com aqueles que tinham menos. No início da igreja, essa era a tônica, né? Então, aqueles que mais tinham repartiam, de fato, com os necessitados. Enfim, né, irmãos? A palavra de Deus, ela condena a riqueza que vem por meio de corrupção e desonestidade. Então, o problema não é o dinheiro. O problema, irmãos, é o amor ao dinheiro. É o que diz lá em 1 Timóteo 6,10, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz aí de todos os males. Essa riqueza, de forma desordenada, esse amor ao dinheiro, nos revela aí alguns perigos. Então, segundo o livro de Tiago, como que nós devemos agir diante da riqueza e diante da pobreza?
O primeiro perigo, né, da riqueza e mal adquirida é a riqueza ilícita. Vejamos aí, irmãos, algumas passagens, né, que vão ilustrar um pouquinho isso. A Bíblia, ela condena essa riqueza que é adquirida através do quê? De corrupção, de exploração e desonestidade. Nós temos notícias na Bíblia de pessoas que eram ricas, mas ao mesmo tempo abençoadas por Deus. Então, o problema não é a riqueza. Veja o exemplo de Jó, Abraão, Jacó. Essas pessoas, irmãos, elas enriqueceram, mas elas serviam ao Senhor e elas não usaram de corrupção para poder enriquecer. Agora, o Senhor desaprovou o quê? A conduta de pessoas que, sem a autorização dele, lançaram mão de riquezas. Vejamos aí como Deus pesou a mão sobre todo Israel por causa da ganância e da avareza de Acã. Lá em Josué 7, né, nós vemos que o povo de Israel ele sofre a sua primeira derrota na conquista da terra prometida, justamente por causa da desobediência de Acã, que mesmo sabendo que não podia pegar nenhum desposo de Jericó, ele acabou fazendo isso. E aí aconteceu que, enviando Josué alguns espias a Ai, o relatório foi muito positivo a favor de Israel. Eles disseram a Josué que a cidade era pequena e que 2 ou 3 mil homens poderiam tomá-la. E assim, Josué fez. Enviou 3 mil homens. Só que esses homens foram surpreendidos com uma derrota humilhante. Vendo que havia perdido, o que Josué fez? Ele se humilha diante do Senhor para entender o que aconteceu, Deus, por que nós perdemos a batalha. E a resposta veio muito rápida. O que Deus falou para Josué? Que havia objetos malditos no meio de Israel. Por isso eles haviam sido derrotados. E que para resolver o problema, o Senhor ordenou que o povo fosse reunido em consagração diante dele e o erro seria revelado. No dia seguinte, quando fizeram conforme a direção de Deus, o pecado de Acã de fato foi revelado. Ele havia sido atraído por uma capa babilônica, né? Prata e uma cunha de ouro, e os pegou em Jericó. Acã, irmãos, ele caiu em tentação. Por quê? Porque para ele as coisas desta terra foram mais atraentes do que as promessas de Deus. Um outro exemplo é Geazi, né? O que acontece com ele? Ele fica com lepra. Por este ter lançado mão do que Deus não aprovara. Está lá em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 20 ao 27. Tiago condena os que se enriqueceram por causa da corrupção e retendo o salário de seus trabalhadores por conta disso, né? Então, acabam aí enriquecendo, por quê? Porque reteram o salário dos trabalhadores. Nós lemos, inclusive, ali no versículo-chave dessa lição, como que Deus se posiciona em relação a isso. O Antigo Testamento, ele regulava as leis trabalhistas e proibia o pagamento injusto e a opressão. Levíticos 19:13 exemplifica isso. Também não podia haver retenção de salário, irmãos. Deuteronômio 24, 14 a 15. Jeremias 22, 13. Entretanto, né, irmãos, ainda hoje isso acontece. Infelizmente, no nosso meio, nós temos, né, alguns, quando eu falo no nosso meio, de novo, né, irmãos, eu não estou falando da nossa igreja, eu falo da igreja como um todo. Nós temos aí crentes que são proprietários de negócios, enfim, que muitas vezes não agem de forma a agradar a Deus, a obedecer a Deus, a seguir as leis do Estado, enfim, seja com o pagamento de impostos, seja com o pagamento aí correto aos empregados, seguindo a categoria do sindicato, registro em carteira de só uma parte do salário, retenção na folha de pagamento do que é do governo, mas sem fazer o repasse como deveria, enfim. Isso é condenado pela palavra de Deus, irmãos, é estar fora da bênção. Um outro perigo dessa riqueza aí mal adquirida é sobre essa relação dos salvos e a riqueza, né? Então, o salvo, ele não deve enriquecer de maneira fraudulenta. Roubo, furto,
nem de maneira fácil. Jogo, aposta, loteria, né? Mega Sena. A ordem bíblica é para que trabalhemos como? Honestamente. E vivamos do suor do nosso rosto. Gênesis 3, 17 a 19. 2 Tessalonicenses 3, 10. Devemos viver de maneira que dignifique a nossa vocação cristã, pagando as nossas contas e confiar que Deus há de suprir todas as nossas necessidades. Então, ali eu elenquei algumas palavras importantes, né? Por meio dessa riqueza do trabalho, de forma digna, honrando os compromissos e confiando em Deus. E um terceiro aí perigo dessa riqueza mal adquirida é esse desejo de enriquecer. Nós devemos tomar muito cuidado com o desejo de ficar ricos, mesmo que de forma honesta. Por quê? O dinheiro, que é neutro, ele pode se tornar senhor e não nosso servo. Jesus fala do perigo de se colocar o coração na riqueza e, com isso, abandonar o Deus verdadeiro. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e não duvidar da providência de Deus em relação às nossas necessidades. É bom frisar, irmãos, aqui que não é pecado ganhar dinheiro nem ficar rico. A questão é como nos relacionamos com tudo isso. Onde é que está o nosso coração quando, né, esse desejo ele está aí no topo da nossa lista? Parece que esse é o princípio que Paulo ensina, quando disse que se um escravo pode tornar-se livre, que ele não perca a oportunidade. Em 1 Coríntios 7, 21, está aí exemplificado. O que, na verdade, se espera, né, é que tenhamos uma disposição mental e espiritual de não nos tornarmos servos da riqueza. Há um teólogo, irmãos, peruano, chamado Pedro Arana, e ele chama a nossa atenção dizendo o seguinte, que nós podemos viver uma crise de ansiedade se começarmos a nos comparar com o mundo e a querer enriquecer usando os mesmos padrões. O nosso padrão deve ser Cristo e não o mundo. O nosso comparativo deve ser Cristo e não as redes sociais, não o que a gente enxerga ali no exterior do homem, né? Então, o nosso grande aí cuidado, irmãos, é para não nos tornarmos escravos desse dinheiro. Essa é a grande questão. O pecado não é ganhar dinheiro, mas tornar-se escravo dele. E será que, né, não sei, aqui durante a nossa conversa, de repente, talvez eu, pelo menos, fui confrontada várias vezes por Deus e fiquei refletindo sobre várias situações aqui desse nosso estudo. Mas durante essa nossa caminhada aqui, esse domingo pela manhã, talvez os irmãos estejam pensando a respeito disso. Será que em algum momento, né, eu me tornei escravo do dinheiro? Será que eu estou escravo do dinheiro? Algumas questões aqui que nos ajudam a refletir sobre isso. Vou falar para você agora, irmãos. Você tem trabalhado no dia dedicado ao Senhor? Veja, não é assim, Meire, mas o meu trabalho envolve o domingo, né? Eu trabalho final de semana, não é essa a questão. Mas você tem feito coisas, se ocupado com coisas no dia que é de fato dedicado ao Senhor? Você tem dedicado tempo à obra e à igreja? Tem entregado seu dízimo e contribuído com a obra missionária? Tem participado da ação social da igreja? E sobre esse tópico 4, né, eu gostaria aqui de chamar a atenção, essa semana mesmo, os irmãos aí que fazem parte da nossa comunidade, o pastor Luciano compartilhou nos grupos uma necessidade que a igreja está tendo com relação aí aos alimentos para montar as cestas básicas, para ajudar as pessoas que dependem disso, né? E, então, às vezes, os irmãos não sabem como ajudar. Verifiquem, liguem na igreja. Como que eu posso ajudar? Você pode levar os mantimentos até a igreja. Deixa ali, conversa com o Israel, né, que está sempre pronto aí a auxiliar, enfim. É uma maneira de você
ajudar quem está precisando. É uma maneira de você mostrar que o dinheiro está trabalhando para você e não você para ele. Então, é extremamente importante que nós pensemos sobre isso, porque às vezes quando a gente fala sobre dinheiro, sobre ganância, a gente acaba não fazendo muito essa relação com a participação da ação social. E, de fato, isso tem tudo a ver, porque se eu ajudo o próximo, significa que eu estou desprendido, né, desse dinheiro, eu tenho essa empatia, eu me coloco no lugar dele. Então, a todo momento aí, nós precisamos olhar para as nossas práticas, para as nossas condutas, e pedir ao Espírito Santo que revele, de fato, né, o que está em desacordo. Será que as prioridades estão invertidas? E com certeza o Espírito Santo aí vai nos revelar, né? O estudo de hoje é uma forma também dele revelar isso a nós. Um segundo tópico é o desafio da riqueza mal distribuída, né? Então, quais são esses desafios, irmãos? O primeiro é cuidado ao gastar bens adquiridos. Assim como nós devemos tomar cuidado com a forma de adquirir bens, nós devemos também tomar cuidado dobrado ao gastá-los. Tiago, ele fala dos que vivem regaladamente com seus bens, em detrimento de outras pessoas menos favorecidas. Algumas estavam usando os seus recursos para destruir outras pessoas. Vejamos aí como exemplo, e infelizmente um mau exemplo, o rei Acabe. 1 Reis 21, do 1 ao 16. Mesmo tendo tanta terra e bens, ele usurpou a terra do pobre Nabote e o matou. Jesus também fala em Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21, de um homem que não repartia, não dava nada a ninguém, mesmo tendo o celeiro dele transbordando. O homem se regalava em sua riqueza e colocava nela todo o seu prazer. E aí o que Jesus fala para ele? Louco, né? Então, por quê? Porque ele estava juntando riquezas para ele, né? Vamos lá nessa passagem, irmãos, Lucas 12, 13 a 21. Vamos lê-la aqui. Estou abrindo aqui minha Bíblia. Lucas 12, 13 a 21. Opa. 12, eu abri Lucas 13. Está aqui. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constitui o juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-eis maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, esse homem, ele foi chamado de louco justamente porque ele estava juntando riquezas, o quê? Aqui na terra, né? E ele não estava preocupado aí com juntar os tesouros no céu. Um outro desafio é confiar em riquezas, né? Então, Paulo, ele alerta os crentes ricos que não depositem justamente a confiança na riqueza que é instável. Em 1 Timóteo 6, 17 a 19, isso é reforçado. Pelo contrário, Paulo incentiva os crentes a serem generosos e repartir os bens temporários que possuem. O empenho maior deve ser em praticar boas obras, acumulando assim riquezas eternas, né? Então, vejamos aí que é o mesmo princípio ensinado por Jesus, nessa passagem que está aí na sua tela, Mateus 6, 19 a 21.
Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito forte, né, irmãos, essa passagem, assim, a todo momento a gente precisa ficar, de fato, nos examinando, né, onde é que está o nosso tesouro. O inimigo, ele é muito astuto, e muitas vezes a gente acaba aí caindo, né, nessas tentações e não conseguindo resistir, mas temos de perseverar, irmãos. Para administrar bem o que Deus tem nos dado, vamos compartilhar aqui com os irmãos 10 princípios para a saúde financeira. Bastante desafiador, né, irmãos? Em cada um deles aqui, enquanto eu estava montando a aula, eu fui refletindo também e trazendo aí para a minha vida. Comprar somente o necessário. Então, quem já passou pelo curso Crown aí sabe, né, da perguntinha básica, é desejo ou é necessidade? E muitas vezes a gente compra mesmo pelo desejo. Eu me incluo nessa lista também. E é algo que a gente precisa, de fato, estar sempre revendo. Deus deve estar no controle de tudo que fizermos. Nós começamos a aula com essa pergunta, né? Deus está no controle? Você tem consagrado tudo a Ele? Tudo é tudo. Terceiro princípio, o luxo quase sempre é fruto de orgulho e arrogância, né? Então, sondar o nosso coração. É imprudência gastar mais do que se ganha. Também, né, irmãos? Outro ponto aí extremamente desafiador. Quinto princípio, equilibrar receita e despesa. Sexto, não se tornar fiador. Sétimo, tentar comprar somente à vista. Oitavo princípio, não tomar dinheiro emprestado. Nono, ser generoso em abençoar, né? A palavra de Deus nos incentiva aí, em Lucas 6:38, né? Um exemplo, os que contribuem liberalmente têm a promessa do Senhor Jesus de que serão recompensados. Ser fiel nos dízimos, irmãos. Ser sempre fiel, né? Então, há promessas maravilhosas para quem é fiel ao Senhor. Então, 10 princípios para que a gente possa refletir aí como anda a nossa saúde financeira, né? Eu também confesso aos irmãos que algumas coisas aí eu preciso rever. E isso é constantemente, né? Nós temos aí de cada dia é um dia e um dia tentar fazer melhor do que o anterior, sempre na nossa caminhada aí de fazer como Jesus faria, de agradar a Deus com as nossas atitudes, com a nossa conduta, para que realmente bênçãos recaiam aí sobre a nossa vida. Um terceiro ponto é o resultado dessa riqueza não consagrada. Então, de novo, né, lembram lá da perguntinha inicial? Tudo da sua vida está consagrado a Deus? Qual o perigo se algo não estiver? Tiago 5, perdão, irmãos, versículos 2 e 3, né, ele reforça essa questão aí da destruição da riqueza. Por quê? Porque a traça come o que não está à disposição do Senhor, e a ferrugem o destrói. Jesus já tinha dito que os que ajuntam tesouros na terra terão muita decepção. Nós lemos aqui algumas passagens que reforçaram isso. Quantas tristezas tem as famílias que se firmam em suas riquezas. Talvez se abríssemos aqui espaço para os irmãos compartilharem, teriam exemplos, né, de famílias que muitas vezes foram destruídas por brigas judiciais, por disputa de herança, casamentos que se diluíram justamente aí em função de brigas por dinheiro, ou muito dinheiro, ou pouco dinheiro, enfim. Então, algumas notícias, né, que eu compartilhei também ao longo da aula, mostrando o resultado aí dessa riqueza quando ela não é consagrada a Deus. E a destruição futura,
Tiago 5, versículo 3 e 4, né? O que diz ali? O dinheiro como instrumento de opressão, que foi justamente o que nós vimos, essa conduta do empregador que roubava aí dos empregados. Esse dinheiro como instrumento de opressão, ele há de se voltar contra o que oprime. As riquezas mal adquiridas e mal administradas, elas devorarão como fogo a carne dos que nela confiarão. Vejam, irmãos, que parece justamente uma alusão ao inferno eterno, reservado para os que não confiam em Deus. Então, fica registrado diante do Senhor o que fazemos com o que temos. Podemos entender que quando usamos nossos recursos para abençoar os outros, para salvar vidas, para sustentar a obra de Deus, sejam esses recursos poucos ou abundantes, nós estamos ajuntando nos céus um tesouro que ninguém poderá tirar de nós. Se para alguns o dinheiro se torna um tormento, para aqueles que confiam no Senhor, ele é um instrumento ao seu serviço, né? Então, é importante aí que entendamos como nós devemos agir para que essa riqueza na nossa vida, esse dinheiro, seja ele pouco ou muito, ele seja bênção e não maldição. Bastante reflexiva, né, irmãos? Essa nossa lição nos confronta aí a todo momento. Nós vivemos num mundo capitalista, né? Um mundo que a todo momento nos incentiva aí a comprar, a ter, enfim. Mas nós precisamos buscar em Deus a direção, nos centrarmos nele, que muito mais importante do que ter é o ser. Quem nós estamos sendo em Cristo, né? Qual que é a conclusão desse nosso estudo? Segundo a palavra de Deus, o dinheiro não é bom nem ruim, ele é neutro. Os irmãos sabiam que a Bíblia fala de dinheiro 125 vezes? De ouro, 466 vezes? E de prata, 296 vezes? Então, veja que o dinheiro ele é mencionado na Bíblia, né? O dinheiro não é o problema. O que o torna bom ou ruim é justamente o como. É a maneira como lidamos com ele, como o obtemos e como o usamos. Nós já falamos aqui ao longo desse nosso estudo que esse dinheiro ele pode ser bênção, mas ele pode ser maldição. E depende de quem? De nós, irmãos. Depende de como nós nos relacionamos com esse dinheiro. Portanto, é imperativo que nós consagremos tudo o que temos e o que somos a Deus. Lembrando que o nosso valor não está atrelado ao que nós temos, mas sim a quem nós somos em Cristo Jesus. Que cada um de nós aqui possa consagrar, primeiramente, a sua vida ao Senhor e depois os recursos que Ele nos deu. Lembremos-nos sempre de que o nosso valor não depende do que temos, irmãos. Talvez você se sinta, às vezes, pequeno, achando que Deus está olhando para o que você tem, quando, na verdade, Ele está olhando para o que você é. O seu coração é grande, é isso que interessa para Deus. Você já consagrou, irmãos, a sua vida ao Senhor? Será que o Espírito Santo revelou alguma coisa que precisa ser consagrada a Deus? E seus bens, né? São propriedade sua ou são de Deus? Você tem dificuldade, irmãos, nessa área de consagrar a Jesus, consagrar ao Senhor? Vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor que Ele aí nos ajude, né? Mas é importante que não permaneçamos no erro, irmãos. É importante que nós venhamos assumir de fato um compromisso com Deus, para que essa riqueza aí gerada, ela seja bênção na nossa vida, bênção para abençoar aos que precisam. Antes de orarmos, irmãos, eu gostaria aqui de compartilhar daqui a pouquinho, né, a Escola Bíblica Dominical Infantil, o tema de hoje, os milagres de Jesus. Na verdade, eles já estão caminhando aí com esse tema
algumas lições, mas a história de hoje é uma multidão é alimentada, baseada em Lucas 9, 10 a 17 e Marcos 6, 30 a 44. Onde, lá no canal Geração Escolhida IBNC, iniciando às 10 horas. Então, não deixem aí de colocar as crianças para assistir, para que elas possam ser ministradas na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Então, se o Espírito Santo tocou no teu coração, se você sentiu que alguma área da sua vida, ou se a sua própria vida não está consagrada ao Senhor, ainda que você já tenha feito isso, né? De repente a gente sente assim no coração, puxa Deus, algo me incomodou. Vamos fazer de novo, é o momento, Deus está aqui, Ele está chamando você para isso, Ele está me chamando para isso, então não percamos a oportunidade. Porque assim como nós lemos ali em Lucas, né, a gente não sabe quando o Senhor de fato vai nos chamar. E quando isso acontecer, eu quero estar preparado. Eu desejo que os irmãos estejam preparados, que de fato a nossa confiança esteja totalmente depositada em Deus, né? O pastor Marcos falou, foi tão bom, né? No domingo passado, quando ele ministrou, e ele compartilhou um pouquinho aí do testemunho dele, falou sobre essa importância do preparo, de nós estarmos preparados. Então, vamos aproveitar hoje, irmãos, esse momento que o Senhor reservou para nós. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, irmão, se coloque na presença de Deus e permita que o Espírito Santo sonde aí o seu coração. Amado e maravilhoso Deus, obrigada por esse tempo de estudo, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo de reflexão. Meu Deus e meu Pai, se não estamos agindo de forma que te agrade, Senhor, com o dinheiro, se não estamos sabendo lidar com o dinheiro, Senhor, nos ensina. Nós queremos, antes de tudo, consagrar a nossa vida a Ti. Consagramos toda a nossa essência, toda a nossa existência nas Tuas mãos. Senhor, também quero consagrar aqui e incentivo os meus irmãos a fazerem isso, a consagrar tudo o que temos, Senhor, tudo, todos os bens materiais, a minha casa, o meu carro, tudo, Senhor, tudo, 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 o meu trabalho, eu consagro nas Tuas mãos. Que o fruto mesmo do meu trabalho, que é o meu salário, todo o dinheiro que entra nas nossas casas, que seja bênção, Senhor, que seja um dinheiro consagrado a Ti, que seja fruto das Tuas bênçãos. E se porventura há, Senhor, alguma renda, se por acaso há alguma riqueza que não veio de forma lícita, que não veio de acordo com a Tua vontade, ministra no nosso coração, para que nós possamos entregar isso no Teu altar e nos libertarmos, Senhor, dessa amarra. Talvez isso tenha nos impedido de chegar mais perto a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos mais desprendidos de tudo isso. Obrigada pela oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá de consertar mais essa parte na nossa vida. Obrigada porque Tu és um Deus misericordioso, maravilhoso, que está sempre disposto a nos mostrar como devemos agir e como devemos nos comportar. Abençoa esse domingo, abençoa cada irmão que participou da EBD, abençoa cada família representada, abençoa a nossa igreja, os nossos pastores, a liderança, os membros. Obrigada, Senhor, porque nada tem nos faltado. Que o Senhor possa estar mesmo nos protegendo e nos dando um domingo abençoado, na paz, com tranquilidade, na Tua presença. Em nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, irmãos? Deus abençoe, um domingo maravilhoso e eu espero de coração que o Senhor tenha falado com vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, irmãos.